E vamos seguindo aqui, olha esse caso que nós vamos te contar agora. 3 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão em uma propriedade rural da cidade de Bom Jardim de Minas, durante uma ação do Ministério Público do Trabalho. O MPT deu assistência também para 3 homens que estavam em condições irregulares de trabalho na cidade de Andrelândia, que é na região ali também de Bom Jardim de Minas. Para poder falar sobre esses casos e essa operação, eu converso ao vivo agora com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Juliane Mombelli. Juliane, bom dia para você, obrigado por participar com a gente aqui ao vivo nesta segunda-feira. Queria inicialmente pedir para você falar com a gente sobre essa operação, né? Quando ela começou, se foi a partir de denúncia, trazer esses detalhes iniciais. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Essa fiscalização iniciou com a formação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é um grupo composto pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Defensoria Pública da União e Polícia Federal, certo? Então, são profissionais de todas essas instituições que se reúnem periodicamente e se desloca para determinadas regiões do país onde há casos, né, e situações que têm que ser investigadas e fiscalizadas. Certo. E para essas 2 propriedades rurais que foram visitadas, tanto em Bom Jardim de Minas quanto em Andrelândia, vocês chegaram até essas propriedades por meio de denúncia? Qual foi, né, qual foi o meio que chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho para a situação que esses trabalhadores estavam vivenciando lá? Essas 2 propriedades, elas já havia procedimentos no Ministério Público do Trabalho que estavam acompanhando as condições de trabalho, e esses procedimentos foram abertos através de notícias de fato, é como se fossem denúncias, né? Então, havia o acompanhamento, mas era necessário que fosse feita uma vistoria no local para identificar realmente quais eram as condições de vida e de trabalho desses trabalhadores. Razão disso, foi montado o grupo móvel. Certo. Né, essa operação ela aconteceu durante uma semana, né, Juliane? Ela começou no final de fevereiro, se estendeu até o último domingo. Queria que você falasse um pouco sobre os trabalhos que foram realizados por esse grupo, por essa força-tarefa, durante esse intervalo nessas 2 propriedades. Certo. O grupo móvel, uma vez formado, com profissionais, com fiscais de todo o Brasil, ele se desloca até a região. Uhum. Inicialmente é feita a verificação física, que a gente chama, né? Ou seja, a inspeção no local, e quando é constatada irregularidade, cada órgão começa a atuar dentro da sua atribuição. Pelos fiscais do trabalho, pelos auditores fiscais do trabalho, foram lavrados autos de infração em razão das irregularidades encontradas. Pelo Ministério Público do Trabalho, a partir das irregularidades identificadas, a gente propõe um termo de compromisso para os empregadores, para que eles se adequem, para que eles adequem aquele ambiente de trabalho, para que retirem os trabalhadores do local e possa dar prosseguimento, né, à atividade naquele local ou não. No caso, uma das fazendas estava em situação totalmente irregular, o trabalho não pôde continuar nas condições que estava sendo realizado, então foi configurado o trabalho em condições análogas à de escravidão. O trabalhador teve que ser deslocado para uma outra moradia, até que a moradia dele seja reformada e tenha condições de habitação. Enfim, cada trabalhador tem uma peculiaridade, né? Cada situação tem uma Uhum. peculiaridade. Certo. Você estava me explicando, né, nós conversamos anteriormente, que a situação mais grave foi encontrada nessa propriedade rural de Bom Jardim de Minas. Né? Queria que você detalhasse um pouco mais, a gente tem inclusive imagens aqui do local, né, que mostra detalhes dessa força-tarefa que esteve nessa propriedade. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente, Juliane, da situação que foi encontrada ali nessa propriedade rural de Bom Jardim de Minas e quais eram, né, como que esses trabalhadores estavam ali submetidos a essa situação análoga à escravidão. Esse caso chamou a atenção dos fiscais justamente pelas condições de miserabilidade a que os trabalhadores estavam expostos. Eles não recebiam pagamentos, ou aqueles que recebiam pagamento eram muito inferiores ao salário mínimo, o que fazia com que esses trabalhadores não tivessem dinheiro suficiente nem para itens básicos de alimentação, de higiene. Eles recebiam uma alimentação muito precária, sem os nutrientes mínimos, né, de sobrevivência.
E, além disso, havia uma questão, um problema relacionado à posse e propriedade de uma parte do terreno dessa fazenda. Um dos trabalhadores havia comprado uma parte do terreno, mas o imóvel, o documento que garantia essa compra era totalmente irregular. Então, isso fazia com que ele e o seu irmão, que era o outro trabalhador encontrado na fazenda também, permanecessem vinculados a essa terra, aceitando trabalhar em condições totalmente indignas, com medo de perder aquele terreno, aquele pedaço de terra que eles tinham comprado com economias de uma vida inteira. Então, isso fez com que chamasse a atenção da fiscalização, né? Então, a compra havia sido realizada, mas não seria possível produzir efeitos, né? Se o trabalhador, então, com medo de perder tudo que ele tinha, se submetia às condições impostas a ele. Certo. Em relação à Andrelândia, né, lá não foi caracterizado o trabalho em situação análoga à escravidão, os trabalhadores foram encontrados ali em situações precárias, né, com diversas irregularidades. E eu acho uma coisa até importante para a gente esclarecer para a nossa audiência, tanto para as pessoas entenderem, né, a diferença dessas duas situações, mas até para alguém que esteja ali também sobre uma situação irregular, de precariedade no trabalho, possa entender, né, o que de fato é certo e errado nesses casos e pedir ajuda. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nas duas situações, nós encontramos irregularidades relacionadas tanto à legislação trabalhista, né, a falta de reconhecimento do vínculo de emprego, falta de assinatura da carteira de trabalho, pagamento de salário inferior ao mínimo, no caso onde houve trabalho escravo, férias atrasadas. Então, isso já são elementos que a gente vai levando em consideração. Além disso, a gente considera muito a questão que a gente chama de meio ambiente do trabalho, que são as condições de vida no local e de trabalho, a falta de equipamentos de proteção individual, a fiação elétrica das casas, né, das moradias desses trabalhadores, muito precária, com risco de incêndio, muita sujeira, muitos produtos químicos guardados dentro das moradias dos trabalhadores, produtos para uso nos animais, né, para cuidado com doenças dos animais, produto para uso na terra guardados dentro da moradia. Outro item importante, a falta de equipamentos de proteção individual que eles não tinham. Então, nós estamos acostumados, né, a fazer fiscalizações, e quando esses itens todos eles se sobrepõem e se acumulam, né, acaba criando uma situação tão grave de vulnerabilidade, de miserabilidade, que se configura o trabalho análogo à de escravidão. O trabalho escravo é a pior forma de exploração da mão de obra, né, de um trabalhador. Certo. Então, ele só é configurado mesmo quando a situação é muito grave, muito precária. A Certo. diferença nesses dois casos é que na fazenda de Andrelândia havia o reconhecimento do vínculo com relação a um deles e as condições de vida eram um pouco melhores, né? Não eram tão precárias, não eram assim tão irregulares. Era possível regularizar com obras nas casas, nas moradias, com fornecimento de equipamentos de proteção, entendeu? Então, essa é a diferença. Uhum. Mas as irregularidades trabalhistas e relacionadas ao meio ambiente do trabalho é que são os fatores que levam a gente a atuar. Certo. É importante a gente frisar isso. Nós moramos numa região em que muitas cidades têm no agronegócio algo muito importante na movimentação da sua economia. Então, existem muitos trabalhadores que estão nas propriedades rurais, né? Então, é importante a gente esclarecer esse ponto. Né? Você estava me explicando também, Juliana, em relação ao que acontece, né, depois da deflagração dessa operação. Da parte do Ministério Público do Trabalho, né, é tentar ajustar a situação das condições do trabalho para que esses trabalhadores possam ali voltar a exercer as suas atividades, mas, né, dentro do ofício que é enviado para o Ministério Público Federal, podem existir novas demandas, né? Exatamente, porque a exploração de trabalho em condições análogas à de escravidão é um crime previsto no artigo 149 do Código Penal. Então, essa parte criminal ela é desenvolvida pelo MPF, pelo Ministério Público Federal. Encerrados os trabalhos da nossa fiscalização, da nossa auditoria, o relatório encaminhado para o MPF,
que vai, então, dentro da sua atribuição, verificar se é o caso de oferecer denúncia ou não. A atribuição do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão também do Ministério Público da União, é procurar a regularização dos direitos daqueles trabalhadores, seja com o pagamento das verbas rescisórias, porque quando há resgate, que ocorre quando é identificado o trabalho escravo, os trabalhadores têm que ter o vínculo rescindido e eles têm o direito de receber todos os direitos trabalhistas, né, decorrentes daquele vínculo de emprego. Além disso, também a gente propõe a regularização do ambiente, né, e das condições, com várias obrigações de fazer, para que o dono, o proprietário da terra, o empregador, possa continuar explorando aquela atividade, né, aquela atividade econômica, ou mesmo contratando trabalhadores no futuro, desde que o ambiente esteja regularizado. Então, é feito um termo de compromisso para que ele regularize o ambiente, né, e possa continuar desenvolvendo a atividade. E também, o Ministério Público do Trabalho, quando identificados esses casos, propõe ou exige do empregador, do tomador de serviço, o pagamento de danos morais. Nesse caso, os trabalhadores vão receber uma indenização pelas condições a que foram submetidas, no valor de R$ 5.000 cada um, como uma forma de indenização mesmo. Correto. Esse valor, ele não é de haveres trabalhistas, é apenas uma indenização. Não é um valor tão alto, porque a gente tem que modular também a capacidade econômica do empregador, né, de pagar. Para não estabelecer uma multa que não seja fácil de cumprir, né? Um outro dado positivo em relação a essa operação que eu queria destacar, a gente já está encerrando, né, é que ela contou aí com a participação de 23 mulheres que participaram da deflagração, do cumprimento desses mandatos para poder atuar, e foi uma ação de homenagem à mulher pelo Dia Internacional da Mulher, não é isso, Juliane? Exatamente. A atuação do Grupo Móvel, ela já é realizada há 25 anos. Sim. E são grupos mistos, geralmente, né, compostos de mulheres e homens. E dessa vez foi feita uma operação formada exclusivamente de mulheres. As auditoras fiscais, as policiais federais, a delegada de Polícia Federal, a defensora pública da União, a procuradora do Trabalho e também as motoristas das viaturas que fizeram o deslocamento de toda a equipe. Todas mulheres, para mostrar que as mulheres têm força e têm comando e podem estar em cargos de fiscalização, de investigação e também de segurança. Tá certo. Muito obrigado, Juliane. A gente agradece pela sua participação aqui com a gente.